Meus amores, é um bom dia, né, pra vocês e um bom dia pra vocês, a paz do Senhor. E, meus amores, eu vim soltar a parábola das Santas Escrituras, mas também vim soltar os sonhos. Meus amores, volta, já? Meus amores, ó. Meus amores, é porque eu gosto de deixar um espaçozinho, né, meus amores, pra Jesus, né? Ó, eu fiz essa parábola ontem, mas eu acho que eu não soltei pra vocês, não. Eu acho que não. Eu soltei, não me lembro, não tenho bem lembrança, mas eu não sei, né? Mas se eu tiver soltado, vou soltar tudo de novo, sabe por quê, meus amores? Pra mim ter certeza, né? Porque, meus amores, eu não posso ter um tempo de ficar assistindo meus vídeos pra saber como foi que saiu, né? Então, aí o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ler. Meus amores, elas são parábolas pequenininhas. É Mateus 13, a parábola da mostarda, a palavra do fermento, a parábola do joio. A parábola do joio é um pouquinho grande, um pouquinho. E a parábola, justamente essa parábola que eu vou soltar para vocês também, a explicação da parábola do joio, que Jesus falou parábola do joio, mas Jesus foi dar a explicação os discípulos, porque os discípulos queriam entender melhor, né? Eles queriam saber, né? Então, igualmente nós temos que ter o que? Curiosidade. Aquelas pessoas que são os verdadeiros discípulos de Jesus, elas têm curiosidade, entendeu? Em que mesmo? Nas coisas dele, sobre tudo que ele fala, o que ele fala, o que ele pede para nós fazer, entendeu, meus amores? Como ele pede para nós agir, entendeu? Para com os nossos irmãos, nessa doeu, né, meus amores? Mas é assim mesmo, é a verdade. E a parábola da rede, essa daqui eu ainda não li, não, vou ver que tamanho ela é, que tamanho é ela. Glória a Deus, também não é muito pequena não. Mas também vou fazer ela pra vocês. Então, meus amores, bora lá. Meus amores, uma boa quarta-feira. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. E bora pra parábola e vou soltar o som. Meus amores, olha. Aí esse mesmo que tá, meus amores, é porque lá é muito mais rápido. Aí eu deixo ferver lá para depois eu botar pra esse outro, né? Aí ele deixa de apitar. E já vou ficar fazendo só os vídeos, entendeu? Porque deixa de incomodar, né? Porque incomoda o apito desse fogão. Ó, propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou a boa semente e no seu campo. O primeiro versículo, você está vendo? Essa pessoa que semeou essa semente é Jesus, entendeu, meus amores? A boa semente no campo, no mundo, entendeu? Meus amores, mas isso aqui tudo ele explica. Não tem nem precisão de eu estar explicando pra vocês. Mas às vezes eu falo que é pra poder vocês o quê? Vocês entenderem, meus amores, entendeu? Ó, mas, mas dormindo, os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, meus amores, se vocês prestarem atenção, desde quando Jesus estava aqui, que foi semeado, a primeira, a primeiro, o primeiro que semeou justamente foi aquele homem que traiu Jesus. Vocês veem que Jesus o que? Ele estava entre o que? Entre os 12 apóstolos, entendeu, meus amores? Mas após a traição, que ele foi deserdado, né, meus amores? Por quê, meus amores? Teve uma traição, né? Então, meus amores, ai, mesmo, mas tem que acontecer, tinha que acontecer. Poderia também ter sido da parte de outra pessoa, né? A traição contra Jesus, entendeu, meus amores? Mas foi logo no meio de quê? Do joio, pra gente entender cada vez mais melhor. Que quando a gente tá nas Santas Escrituras, vai o que? Sempre aparecer esse tipo de pessoas. Vou voltar e agora eu vou botar pro outro fogão pra poder parar com isso, né? Pra poder dar continuidade com vocês, entendeu? Bora lá, meus irmãos, bora lá, ó.
E quando a Eva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, meus amores, esse joio está espalhado juntamente, fazendo que as mesmas obras que Jesus realizou aqui na face da terra, entendeu? Mas são o quê? Eles não são. Meus amores, é por isso que as pessoas erram, porque na examinação das escrituras, quando vocês lêem as Santas Escrituras, vocês passam a conhecer os pensamentos de Jesus aqui na face da terra, Jesus já mostra várias coisas para vocês. Aqui, nesses livros de Mateus, Lucas. Então, nessa parte do Novo Testamento até o final, até o livro do Apocalipse, que é o último, a última geração que nós vamos ver na terra. Então, até essa parte aqui, Jesus explica todas as coisas que que Isaías, que Isaías falou, que Daniel, aqueles profetas antigos, antes de Jesus. Então, Jesus o quê? Entendeu, meus amores? Tudo que é baseado nas Santas Escrituras que do Novo Testamento. Entendeu, meus amores? Tudo. Até desde o começo do início. Desde o primeiro livro de Gênesis, entendeu? Tudo escrito, né? Pra nós. Pensa se não fosse escrito, como é que nós ia conhecer nosso Salvador, né? E ele lhe disse, um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Então, meus amores, ele fez uma pergunta a Jesus. Se Jesus queria que ele tirasse o joio do meio do trigo, Jesus disse que não, pode deixar aí, até o dia de que da colheita. Essas pessoas que dormiram com Jesus, essas pessoas também que não dormiram com Jesus, então, as que já dormiram com Jesus, né, vão ser ressuscitadas agora para o quê? Para viver as promessas que Jesus nos prometeu. E essas outras, o que vão ser retiradas da face da terra? Então, as que já saíram, que são joio, elas já estão, né? Você entendeu, né? Então, elas já foram lançadas no lago de fogo. Porque era joio, não era trigo, estava misturado. É só as pessoas pegar os versículos e raciocinar. E ele... Eu já terminei esse versículo aqui, meus amores. Versículo 29. Ele, porém, lhe disse, não para que... Ele, porém, lhe disse, não, para que ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Então, corria o quê? O risco de quando a separar o joio do trigo. Então, quando separa o joio do trigo, poderia o quê? Arrancar o trigo também, danificar, né? E Jesus não quer isso pra nós, não. Jesus quer o que? Nós firmes e fortes nos caminhos dele, né? E também nos pés, né? Porque eu também fico nos pés dele. Disse-lhe, essa parábola é a última, assim, a último versículo, né? Ó, disse-lhe, crescei ambos juntos até a 6. Então, aí botou logo um ponto, né? Pra dar um ponto final. Deixar e crescer juntos para, tá entendendo? Até o dia da o quê? Da ceifa. A ceifa é a colheita que vai ter na face da terra, né? Glória a Deus. Então, por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro, colhei primeiro o joio e ataiá o em molho. Então, meus amores, vocês entenderam, né? Colhei logo o que? O joio, colocar ele em molho, vocês sabem pra quê? Tanto vocês entenderam, né? Porque eles foram tirados, mas eles foram o quê? Colocados em molho. Eu vou continuando lendo, ó. Para o queimar, para queimá-lo, para queimar, mais o trigo ajuntai e o no meu celeiro. Então, assim, nós vamos ser o que? Retirado da face da terra. Vamos ser colocados aonde? No celeiro de Jesus Cristo, né?
Então, senhores, já o que? Já a separação, vocês viram aí? Uns foi colocado no molho, entendeu? E os outros foi colocado no molho para ser queimado. Vocês entenderam, né? Entreguei essa parábola inteira para vocês. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui uma boa quarta-feira, um bom trabalho para nós, né? E fica firme os teus pés em Jesus. Não se afasta dele, não. Jesus está, brevemente, Jesus está vindo a esse mundo para pegar o que? Os seus e levar, entendeu? Mas seja feita a vontade do meu Pai, do meu e de Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Então, meus amores, fui.